Tudo começou de um jeito tão simples que parecia impossível terminar da forma que terminou. A casa era antiga, daquelas que ficam tempo demais vazias, carregando um silêncio estranho que incomoda sem motivo aparente. Quando Marcelo se mudou, a única coisa que chamou sua atenção foi o jardim, completamente tomado por anões de pedra. Eram 6 no total, todos diferentes, mas posicionados de forma quase simétrica, como se estivessem organizados ali com algum propósito. Ele achou estranho, claro, mas não o suficiente para mexer neles. Na primeira noite, enquanto tentava dormir, ouviu um leve som vindo de fora. Algo como um toque, seco, pesado. Pensou ser galho, vento, qualquer coisa comum. Mas o som se repetiu. 1 vez, 2, 3. E sempre com o mesmo intervalo. Como se algo estivesse se movendo. Na manhã seguinte, Marcelo decidiu ignorar aquilo e seguir a rotina. Mas ao sair para o trabalho, algo fez seu corpo travar ainda na porta. Os anões estavam diferentes. Não era muito evidente, mas era o suficiente para causar desconforto. Um deles, que antes estava virado para o portão, agora estava levemente inclinado na direção da casa. Ele franziu a testa, tentando racionalizar. Talvez tivesse visto errado no dia anterior. Talvez. Então, decidiu fazer um teste. Antes de sair, virou todos os anões de costas para a casa. Todos. Sem exceção. Tirou até uma foto, só para garantir. Mas quando voltou naquela noite, seu estômago gelou. Porque todos eles estavam novamente virados para casa. Exatamente como antes. Aquela noite foi diferente. Marcelo não conseguiu dormir. Ficou acordado, olhando para o teto, esperando ouvir o som novamente. E ele veio. Mas dessa vez, mais próximo. Não parecia mais vir do jardim. Parecia estar dentro do terreno. Um arrastar lento, pesado, seguido de pequenos impactos secos no chão. Toque, toque, toque. Ele levantou devagar, tentando não fazer barulho, e caminhou até a janela. Respirou fundo e olhou. O jardim estava vazio demais. Silencioso demais. Mas algo estava errado. Demorou alguns segundos até perceber. Um dos anões havia sumido. Simplesmente não estava mais lá. E foi nesse exato momento que ele ouviu um som atrás dele. Dentro da casa. O corpo de Marcelo travou. Ele não queria se virar, mas sabia que precisava. Lentamente, com o coração batendo forte demais, ele olhou para trás. O corredor estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca que vinha da janela. E lá, no meio do corredor, estava um dos anões. Parado, imóvel, mas em uma posição que não fazia sentido. Ele não lembrava de ter trazido aquilo para dentro. Não lembrava de ter tocado em nenhum deles depois de chegar. E mesmo assim, ali estava. O pior não era isso. O pior era a sensação. Uma presença pesada, como se algo estivesse observando, esperando. Marcelo recuou lentamente, sem tirar os olhos da figura. E então, ouviu outro toque, vindo da cozinha. Aquilo virou desespero. Ele correu para a porta, decidido a sair da casa, mas parou no meio do caminho. Porque agora não era só um. 2 anões estavam dentro da casa. Um no corredor, outro próximo à cozinha. E nenhum deles estava ali antes. Nenhum. O ar parecia mais denso, mais pesado, difícil de respirar. E então, o som começou de novo. Só que agora, não vinha de um lugar específico. Estava por toda parte. Toque, toque, toque. Mais rápido, mais intenso. Marcelo entrou em pânico. Abriu a porta e saiu correndo sem olhar para trás. Não pegou nada. Não voltou. Nunca mais. Mas o que ele contou depois é o que realmente não faz sentido. Ele disse que, antes de atravessar o portão, olhou uma última vez para o jardim. E viu apenas 5 anões.
não 6. A casa ficou vazia novamente, como se nada tivesse acontecido. Meses depois, foi colocada à venda, e alguém comprou. Um novo morador. Uma nova história começando. Mas existe um detalhe que ninguém percebeu, ou talvez ninguém quis comentar. No jardim, ainda existem anões. Mas agora são 7. Sempre 7. Nenhum a mais, nenhum a menos. E todos, absolutamente todos, estão virados para casa, como se estivessem esperando, observando, contando os dias, até que alguém, mais uma vez, decida ignorar o óbvio. Então, se algum dia você passar por uma casa assim, com pequenos rostos de pedra olhando fixamente, faça um favor a si mesmo. Não conte quantos são. E, principalmente, não vire nenhum deles. Porque algumas coisas não foram feitas para serem movidas. A família Souza nunca acreditou em coisas sobrenaturais. Para eles, tudo tinha explicação lógica, até o dia em que decidiram alegrar o quintal da casa nova. O lugar era bonito, amplo, mas vazio demais. Foi ideia da filha mais velha comprar enfeites, e entre flores artificiais e pequenas lanternas, vieram também os anões de jardim. Eram 8 no total, todos com expressões amigáveis, cores vibrantes e poses engraçadas. No início, tudo parecia normal. Até que, na terceira noite, o filho mais novo acordou assustado, dizendo que ouviu vozes no quintal. Vozes baixas, cochichando. Os pais riram, achando que era a imaginação. Mas o garoto insistia em um detalhe estranho. Ele dizia que não eram pessoas. Eram vozes pequenas. No dia seguinte, a mãe resolveu instalar uma câmera de segurança voltada para o jardim. Não por medo, mas para provar ao filho que não havia nada ali. Naquela noite, todos dormiram mais tranquilos. Ou pelo menos, tentaram. Porque por volta das 2h46 da manhã, a câmera registrou algo que ninguém conseguiu explicar depois. Um dos anões, o que ficava mais próximo do portão, simplesmente moveu a cabeça. Devagar, sem qualquer interferência externa. Sem vento, sem sombra. Apenas virou, como se estivesse olhando diretamente para casa. Quando assistiram à gravação pela manhã, o silêncio tomou conta. Ninguém falou nada por alguns segundos. Até que o pai desligou a câmera e disse, defeito. Mas no fundo, ninguém acreditou. A partir daquele dia, o clima na casa mudou. O filho mais novo se recusava a sair para o quintal. A filha mais velha começou a cobrir a janela do quarto à noite. E a mãe começou a notar coisas pequenas, mas perturbadoras. Um anão que parecia mais perto da porta. Outro que parecia inclinado demais. Detalhes quase imperceptíveis, mas que, somados, formavam algo impossível de ignorar. Até que uma noite, o pai decidiu resolver aquilo de uma vez. Pegou todos os anões e começou a recolher um por um, colocando-os dentro de uma caixa para jogar fora no dia seguinte. Contou rapidamente, 1, 2, 3, até chegar em 9. Ele parou. Franziu a testa. Contou novamente, 9. Mas eles só haviam comprado 8. O silêncio naquela hora foi diferente. Mais pesado. Mais denso. Ele chamou a esposa, que confirmou, eram apenas 8 desde o início. Nenhum a mais. Nenhum diferente. Mas ali, dentro da caixa, havia 9. E um deles, ninguém reconhecia. Não tinha cores vivas. Não tinha sorriso. Era mais escuro, mais antigo, com uma expressão neutra, quase séria demais para ser apenas um enfeite. O pai tentou rir da situação, dizendo que talvez tivesse vindo junto sem perceberem. Mas sua voz falhou. Porque, naquele momento, um som ecoou do quintal vazio. Um toque, seguido de outro, como se algo ainda estivesse lá fora. Sem pensar muito, ele decidiu não esperar o dia seguinte. Levou a caixa até o carro e dirigiu até um terreno vazio, afastado da cidade. Jogou tudo fora ali mesmo. Todos os anões. Sem exceção.
Voltou para casa aliviado, ou pelo menos tentando se convencer disso. Naquela noite, ninguém comentou mais nada. Mas o filho mais novo não dormiu. Ficou olhando para a janela, em silêncio. Até que, por volta das 3h12 da manhã, ele chamou pela mãe. Com a voz baixa, tremendo. Quando ela entrou no quarto, ele apenas apontou para fora. Para o quintal. Lá estavam eles. Todos. Exatamente como antes. Alinhados. Parados. Virados para a casa. 8 anões. E mais um. O mesmo diferente. O mesmo que ninguém reconhecia. Mas agora, ele não estava mais no final da fileira. Estava na frente. Mais próximo da porta. E dessa vez, havia algo que não estava na gravação da câmera. Algo que ninguém pôde negar. Porque enquanto todos olhavam pela janela, lentamente, quase imperceptível, aquele anão inclinou a cabeça. Como se soubesse que estava sendo observado. Como se estivesse respondendo. E foi naquele momento que a família entendeu uma coisa que nunca mais conseguiu esquecer. Eles não tinham trazido os anões para casa. Foram os anões que escolheram aquela casa. Algumas casas têm histórias. Outras parecem guardar algo que nunca deveria ter sido deixado para trás. Foi assim que começou o terceiro relato. Camila alugou uma casa simples, afastada da cidade, buscando paz depois de um período difícil. O lugar era perfeito, silencioso demais. Logo na primeira visita, algo chamou sua atenção. Um único anão de jardim, posicionado no canto do quintal, parcialmente coberto por mato alto. Diferente dos outros relatos, não havia vários. Era só um. E talvez por isso, ainda mais estranho. Ele não tinha aquele sorriso típico. O rosto era neutro, quase sério. Os olhos, escuros demais para um objeto decorativo. Camila pensou em jogar fora, mas acabou deixando. Afinal, era só um enfeite. Pelo menos, era o que parecia. Na primeira noite, nada aconteceu. Na segunda, também não. Mas na terceira noite, algo mudou. Camila acordou de repente, sem motivo claro. O quarto estava completamente silencioso, mas havia uma sensação estranha no ar, como se não estivesse sozinha. Ela tentou ignorar e voltou a dormir. Na manhã seguinte, ao abrir a porta dos fundos, seu corpo travou. O anão não estava mais no canto do quintal. Ele estava mais perto da casa. Não muito, mas o suficiente para ser impossível ignorar. Ela franziu a testa, tentando lembrar se tinha mexido nele. Não fazia sentido. Decidiu então arrastá-lo de volta para o lugar original. E, dessa vez, posicionou ele virado para o muro, longe da casa. Como se isso, de alguma forma, resolvesse. Naquela mesma noite, o silêncio voltou. Mas junto dele, um som. Fraco, quase imperceptível. Um arrastar lento, como algo pesado sendo movido sobre o chão. Camila abriu os olhos, completamente imóvel. O som vinha de fora, mas estava perto demais. Próximo da porta dos fundos. Ela segurou a respiração, tentando ouvir melhor. RRRR. Toque. Silêncio. E então novamente. RRRR. Toque. Aquilo não parecia vento. Não parecia animal. Era ritmado demais. Controlado demais. Ela não teve coragem de levantar. Ficou ali, parada, esperando o som parar. E ele parou. De repente. Como se tivesse alcançado o destino. Na manhã seguinte, o medo deixou de ser dúvida. Porque quando abriu a porta, o anão estava exatamente na frente dela. A poucos centímetros. Virado diretamente para a entrada da casa. Camila recuou imediatamente, o coração acelerado. Aquilo não podia ser coincidência. Não podia. Com as mãos tremendo, ela pegou o objeto e, dessa vez, decidiu se livrar dele. Caminhou até a rua e o deixou na calçada, distante o suficiente para não vê-lo mais. Voltou para casa,
Trancou tudo e tentou seguir o dia normalmente. Mas a sensação não foi embora. Era como se algo ainda estivesse ali, observando, esperando. E naquela noite, ela não conseguiu dormir. Determinada a acabar com aquilo, Camila decidiu ficar acordada. Apagou todas as luzes e se posicionou no corredor, de onde conseguia ver a porta dos fundos. O relógio marcava 3h03 da manhã quando o som começou. Mais alto, mais claro. RRRR, toque, RRRR, toque, vindo diretamente da porta. Ela sentiu o corpo gelar. Algo estava do lado de fora. Algo pequeno, mas pesado. O som parou bem diante da porta. E então, silêncio absoluto. Camila respirou fundo, reuniu toda a coragem que tinha e abriu a porta de uma vez. Não havia nada, apenas o quintal vazio. Mas quando deu um passo para trás, percebeu. O chão tinha marcas, pequenas, como arranhões, indo da calçada até a porta. Foi nesse momento que ela entendeu que não adiantava fugir. Não adiantava jogar fora, porque aquilo sempre voltava. Naquela mesma noite, sem fazer barulho, ela pegou suas coisas e saiu da casa. Nunca mais voltou. Dias depois, vizinhos começaram a comentar algo estranho. Diziam que, durante a madrugada, era possível ouvir um som vindo da casa vazia. Um arrastar lento, seguido de batidas secas. RRRR, toque. RRRR, toque. E se alguém tivesse coragem de olhar pela janela, veria algo ainda pior. Bem no meio da sala, parado, imóvel, havia um pequeno anão de jardim, virado para a porta de entrada, como se estivesse esperando, como se soubesse que, em algum momento, alguém iria voltar. Existe um tipo de lugar que parece errado desde o primeiro segundo. Não é algo visível, não é algo que você consegue explicar, mas você sente. Foi exatamente isso que aconteceu com Jonas quando aceitou o trabalho como caseiro de uma propriedade antiga, afastada de tudo. O dono quase não aparecia, pagava bem, e só deixou uma única instrução: não mexa no jardim. Jonas achou estranho, claro, mas dinheiro fala mais alto. Quando chegou, entendeu o motivo do aviso. O jardim era enorme e completamente tomado por anões de pedra. Não eram poucos, eram dezenas, espalhados por todos os lados, em posições aleatórias, alguns sorrindo, outros com expressões sérias demais para simples enfeites. E o mais estranho, todos pareciam voltados para casa, como se estivessem observando. Nos primeiros dias, Jonas tentou ignorar aquilo. Fazia seu trabalho, evitava olhar diretamente para o jardim e se mantinha ocupado dentro da casa. Mas havia algo impossível de ignorar: a sensação constante de estar sendo observado. Não importava onde estivesse, sempre parecia que havia olhos sobre ele. Na terceira noite, o primeiro som apareceu. Um leve toque, vindo do lado de fora. Ele congelou por um segundo, tentando identificar. Talvez algum animal, talvez vento. Mas o som veio de novo. E de novo. Sempre com o mesmo ritmo. Toque, toque, toque. Jonas caminhou até a janela, hesitante, e olhou. O jardim estava lá, parado, silencioso. Mas havia algo errado. Alguns anões estavam mais próximos da casa. No dia seguinte, Jonas decidiu contar. Não todos, mas alguns. Escolheu 5 anões próximos à porta e marcou mentalmente suas posições. Não tocou neles. Não mudou nada. Apenas observou. Naquela noite, o som voltou. Mais forte. Mais frequente. E dessa vez, parecia vir de diferentes pontos ao mesmo tempo. Como se vários objetos estivessem sendo arrastados. Toque, toque, toque. Mais rápido, mais pesado. Jonas não dormiu. Ficou sentado, esperando o amanhecer. E quando finalmente saiu de casa, o ar pareceu pesar nos pulmões. Porque aqueles 5 anões não estavam mais onde deveriam estar.
Todos haviam avançado alguns centímetros. Todos, sem exceção. O medo começou a tomar forma. Jonas tentou entrar em contato com o dono da propriedade, mas não teve resposta. Foi ignorado. Como se aquilo fosse esperado. Como se já soubessem o que estava acontecendo. Naquela noite, ele decidiu fazer algo que não deveria. Pegou um dos anões e o virou completamente de costas para casa. Não com cuidado, mas com raiva. Como se estivesse desafiando aquilo. O silêncio que veio depois foi pior do que qualquer som. Nenhum toque. Nenhum arrastar. Nada. Por algumas horas, Jonas acreditou que tinha acabado. Até que, exatamente às 3h33 da manhã, algo caiu dentro da casa. Um impacto seco, pesado demais para ser ignorado. Jonas correu até a sala, e o que viu fez seu corpo travar completamente. O anão que ele havia virado estava ali dentro, caído no chão, a cabeça levemente inclinada, como se tivesse sido jogado. Mas não havia janela quebrada. Não havia porta aberta. Nada. Só ele, ali. O ar ficou denso, quase impossível de respirar. E então, o som voltou. Mas não vinha mais de fora. Estava dentro da casa. Toque, 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 vindo do corredor, da cozinha, de todos os lados ao mesmo tempo. Jonas tentou correr, mas parou na porta. Porque do lado de fora, o jardim havia mudado. Todos os anões estavam mais próximos. Muito mais próximos. Quase encostando na casa. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu naquela madrugada. O dono da propriedade voltou dias depois e encontrou a casa vazia. Nenhum sinal de Jonas. Nenhuma explicação. Mas há um detalhe que nunca foi mencionado oficialmente. Algo que só quem já passou por lá percebe. O jardim continua intacto, cheio de anões. Mas existe um a mais. Um diferente. Um que não estava lá antes. E esse não fica como os outros. Ele não olha para a casa. Ele fica virado para fora, para a estrada. Como se estivesse observando quem se aproxima. Como se estivesse esperando o próximo. Nem toda história começa com algo estranho. Algumas começam completamente normais. Foi assim com Lucas, um entregador que fazia rotas em áreas mais afastadas, onde poucas pessoas aceitavam ir. Em uma dessas entregas, ele recebeu um pedido incomum: levar uma caixa pequena até uma casa antiga, praticamente escondida no meio do mato. O endereço estava correto, o pagamento já tinha sido feito, mas havia uma observação no aplicativo: deixe no jardim, não bata na porta. Lucas achou estranho, mas seguiu. Quando chegou, o lugar parecia abandonado. Silêncio absoluto. Nenhuma luz. Nenhum sinal de vida. E no meio do jardim, vários anões de pedra, espalhados de forma irregular. Alguns pareciam antigos demais, desgastados, quase corroídos pelo tempo. Lucas desceu da moto, pegou a caixa e caminhou até o portão. Algo ali não parecia certo. Não era só o silêncio, era a sensação. Como se o lugar estivesse esperando. Ele abriu o portão devagar, tentando não fazer barulho, e entrou. Conforme caminhava, percebeu que os anões estavam posicionados de forma estranha. Não estavam apenas espalhados, estavam voltados para ele. Todos. Sem exceção. Lucas tentou rir da situação, dizendo para si mesmo que era apenas coincidência. Caminhou até o centro do jardim e colocou a caixa no chão, exatamente como instruído. Mas antes de sair, algo chamou sua atenção. Um dos anões estava segurando algo. Um pequeno objeto que não combinava com os outros. Era outra caixa. A curiosidade falou mais alto. Lucas se aproximou e pegou a pequena caixa das mãos do anão. Era leve, quase vazia. Ele hesitou por um segundo, mas acabou abrindo. Dentro, havia apenas um papel. Dobrado, amarelado, com uma única frase escrita à mão: agora é sua vez.
Lucas franziu a testa, confuso. Aquilo parecia uma brincadeira sem graça. Ele guardou o papel no bolso e decidiu ir embora. Mas quando se virou para sair, seu corpo travou, porque o portão não estava mais aberto. Ele tinha certeza absoluta de que não havia fechado. E mesmo assim, estava lá, fechado. E o pior, o jardim parecia diferente, mais apertado, como se os anões estivessem mais próximos. O coração de Lucas acelerou. Ele caminhou até o portão e tentou abrir, mas estava travado. Empurrou com força. Nada. Foi então que ouviu o som. Um toque, vindo logo atrás dele. Ele se virou lentamente e viu. Um dos anões não estava mais onde deveria. Estava mais perto. Muito mais perto. Lucas deu um passo para trás, sentindo o ar pesar ao redor. E então, outro toque. Dessa vez, à esquerda. Mais um, à direita. O som começou a se multiplicar. Toque, 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 vindo de todos os lados. Como se o jardim inteiro estivesse se movendo. Como se aquelas coisas estivessem avançando. Em desespero, Lucas correu em direção ao portão novamente, batendo com força, tentando arrombá-lo. Mas parou quando ouviu algo diferente. Não era mais o som de pedra. Era algo mais leve, pequeno, como passos. Passos curtos, rápidos, se aproximando por trás. Ele não queria olhar. Sabia que não deveria. Mas olhou. E o que viu não fazia sentido. Um dos anões não estava mais imóvel. Ele estava em uma posição diferente. Uma que só faria sentido se tivesse se movido no meio do caminho. Como se tivesse sido pego no ato. Lucas gritou, tentando se afastar, mas tropeçou e caiu. E então, o som parou. No dia seguinte, ninguém encontrou Lucas. A entrega nunca foi concluída oficialmente. O endereço desapareceu do sistema, como se nunca tivesse existido. Mas há um detalhe que alguns entregadores começaram a comentar. Um tipo de alerta silencioso entre eles. Dizem que, em certas rotas, existe uma casa que aparece apenas em alguns pedidos. Sempre com a mesma instrução: deixe no jardim, não bata na porta. E quem aceita, nunca mais volta. Porque, segundo os relatos, depois daquele dia, o jardim sempre ganha um novo anão. Um diferente. Um que não parece antigo, nem desgastado. Um que parece recente demais. Como se tivesse acabado de chegar. Como se, de alguma forma, ainda estivesse tentando se mover. Algumas histórias não são encontradas. Elas encontram você. E foi exatamente assim que tudo começou para Eduardo. Ele trabalhava com reformas e demolições, especializado em limpar casas antigas antes de serem vendidas. Um trabalho simples, direto, até aquele dia. A propriedade ficava isolada, cercada por árvores altas e um silêncio que parecia engolir qualquer som. O dono foi direto: tire tudo do jardim, principalmente os anões. Eduardo riu, achando exagero. Mas quando entrou no quintal, o riso desapareceu. Não eram poucos. Não eram dezenas. Eram muitos. Espalhados por todos os lados, de diferentes tamanhos, formas e expressões. Alguns sorrindo, outros completamente sem emoção. Mas havia um padrão impossível de ignorar. Todos estavam virados para o centro do jardim, como se estivessem reunidos. No meio daquele círculo, havia um espaço vazio, perfeitamente delimitado, como se algo devesse estar ali, mas não estivesse mais. Eduardo sentiu um desconforto imediato, mas decidiu ignorar. Era só um trabalho. Começou a remover os anões, um por um, colocando-os na caçamba. Conforme o dia passava, algo estranho começou a acontecer. Ele tinha certeza de quantos já havia retirado, mas ao olhar para o jardim, o número parecia o mesmo. Não diminuía. Ele parou, respirou fundo e contou novamente. Não fazia sentido. Era como se,
Por mais que ele tirasse, sempre houvesse a mesma quantidade restante. Como se o jardim não quisesse ficar vazio. No final da tarde, já cansado, Eduardo decidiu focar no centro. Aquele espaço vazio o incomodava mais do que qualquer outra coisa. Ele caminhou até lá e, ao pisar dentro do círculo, sentiu algo diferente. O chão era mais frio, mais duro, como se houvesse algo enterrado logo abaixo. Ele se agachou, passou a mão na terra e encontrou uma pequena placa metálica, parcialmente coberta. Com esforço, puxou o objeto para fora. Era um tipo de identificação antiga, enferrujada, com palavras quase apagadas, mas ainda legíveis o suficiente para causar arrepios. Não complete o círculo. Eduardo franziu a testa, confuso, até perceber algo pior. Um dos anões estava sendo carregado por ele. Sem perceber, ele havia trazido exatamente o que faltava. O silêncio que veio depois foi absoluto, pesado. O ar parecia não se mover. Eduardo congelou, segurando o anão nas mãos, parado exatamente no centro do círculo. E então, o primeiro som aconteceu. Um toque, vindo de fora do círculo. Ele olhou lentamente ao redor e viu. Todos os anões estavam levemente inclinados para dentro, como se tivessem se movido ao mesmo tempo, como se tivessem reagido. O coração disparou. Ele tentou sair do círculo, mas algo não deixava. Não era físico, mas era real. Como se o espaço ao redor tivesse ficado mais denso, mais pesado. E então, o som veio de novo. Toque, toque, toque. Agora mais rápido, mais próximo. Em pânico, Eduardo largou o anão no chão e tentou correr, mas tropeçou e caiu dentro do círculo. O impacto fez a terra ceder levemente, e foi então que ele viu. Havia algo ali embaixo. Algo escuro, profundo, como um buraco coberto por camadas finas de terra. E de dentro dele, veio um som diferente. Não era pedra. Não era arrastar. Era respiração. Lenta, rasgada, como se algo estivesse acordando. Eduardo tentou se levantar, mas era tarde demais, porque ao seu redor, todos os anões já não estavam mais em suas posições. Eles estavam mais próximos, muito mais próximos, formando um círculo perfeito ao redor dele. A equipe que chegou no dia seguinte encontrou o local completamente silencioso. A caçamba estava vazia. Nenhum anão dentro. O jardim intacto. Como se nada tivesse sido removido. Como se nada tivesse acontecido. Mas havia uma diferença. No centro do círculo, agora não estava mais vazio. Havia um novo anão. Um diferente. Mais detalhado. Mais real. Com uma expressão congelada de puro desespero. E os olhos não eram mais de pedra. Desde então, a propriedade nunca mais foi vendida. Mas dizem que, em noites específicas, é possível ouvir algo vindo daquele jardim. Um som abafado, vindo debaixo da terra. Como alguém tentando sair. Como alguém que ainda está vivo, preso, esperando que alguém, algum dia, cometa o mesmo erro de novo. Existem objetos que parecem comuns, até o momento em que você decide levá-los para casa. A história 7 começa em um lugar improvável, um brechó antigo, escondido em uma rua pouco movimentada. Felipe entrou ali por acaso, procurando móveis baratos, mas algo específico chamou sua atenção. No fundo da loja, parcialmente escondido entre caixas e poeira, havia um anão de jardim diferente de todos os outros. Não era colorido, não sorria. Tinha uma aparência antiga, desgastada, e olhos fundos demais para algo feito de pedra. O dono da loja apareceu rapidamente e disse apenas uma coisa: "Esse não está à venda." Felipe riu, achando que era brincadeira, e insistiu. Minutos depois, saiu de lá com o objeto, e uma sensação estranha de que não deveria ter feito aquilo. Na primeira noite, o anão ficou no canto da sala, onde Felipe o colocou. Nada aconteceu. Nenhum som, nenhum movimento,
Mas na manhã seguinte, ele não estava mais no mesmo lugar. Estava a alguns centímetros mais à frente, levemente inclinado na direção do corredor. Filipe franziu a testa, tentando lembrar se havia encostado nele sem perceber. Ignorou. Na segunda noite, antes de dormir, decidiu virar o anão de costas para o restante da casa. Um gesto simples, quase automático. Mas ao acordar, o corpo gelou. O anão estava novamente virado para dentro. Exatamente como antes. E dessa vez, mais perto da porta do quarto. O desconforto começou a crescer. Filipe decidiu fazer um teste. Pegou o celular, posicionou na estante e deixou gravando durante toda a madrugada. Se aquilo fosse imaginação, ele teria prova. Se não fosse, ele precisava saber. A noite passou lenta, silenciosa, sem nenhum som fora do comum. Mas ao revisar o vídeo pela manhã, algo fez seu coração parar por um segundo. Durante horas, nada aconteceu. Até exatamente 3h17 da manhã. A imagem tremeu levemente, como se o ar tivesse ficado pesado. E então, o anão desapareceu de um quadro e apareceu no seguinte, em outra posição. Não houve movimento visível. Não houve transição. Apenas mudança. Aquilo não era possível. Filipe sentiu o corpo inteiro gelar. Ele pausou o vídeo, voltou, assistiu novamente. O resultado era o mesmo. O anão não se movia. Ele simplesmente não estava em um momento, e estava em outro. Como se ignorasse completamente o espaço entre um ponto e outro. Em pânico, Filipe decidiu se livrar daquilo imediatamente. Pegou o anão, saiu de casa e o deixou em uma lixeira distante. Voltou rápido, sem olhar para trás, tentando convencer a si mesmo de que tinha acabado. Mas ao abrir a porta, algo fez seu sangue gelar, porque no meio da sala estava o anão, exatamente onde costumava ficar. O medo virou desespero. Filipe começou a andar pela casa, tentando entender, tentando encontrar qualquer explicação. Mas não havia lógica, não havia sentido. E então, o som começou. Diferente dos outros relatos. Não era um toque. Não era arrastar. Era algo mais sutil, mais próximo. Um sussurro, baixo, quase inaudível, vindo de todos os lados. Ele tentou ignorar, mas não conseguiu, porque aos poucos, o som começou a formar palavras. Palavras desconexas, repetidas, até se tornarem claras. Não devia tirar daqui. Filipe parou, o coração disparado. Olhou lentamente para o anão e percebeu. A boca não estava mais fechada como antes. Naquela mesma noite, Filipe desapareceu. A porta da casa foi encontrada aberta, sem sinais de invasão, sem luta, sem explicação. Mas há um detalhe que ninguém conseguiu ignorar. No centro da sala, havia 2 anões. Não um, 2. O original e outro, idêntico. Com a mesma expressão, o mesmo desgaste, os mesmos olhos fundos. E desde então, o dono do brechó nunca mais comentou sobre aquele objeto. Mas algumas pessoas dizem que, se você entrar na loja certa, no momento errado, pode encontrar 2 anões idênticos no fundo. E se cometer o erro de levar um deles, o outro não vai ficar para trás. Há lugares onde o tempo parece falhar, não parar, mas repetir, como se algo estivesse preso em um ciclo invisível. A história 8 começa com um grupo de amigos que decidiu passar um fim de semana em uma casa de campo alugada, afastada de tudo. O anúncio prometia tranquilidade, silêncio, descanso. E de fato, o lugar era exatamente isso. Isolado, cercado por natureza. E com um detalhe curioso no jardim. Uma pequena coleção de anões, posicionados ao redor de um caminho de pedra que levava até a entrada principal. Eles acharam aquilo engraçado no início. Tiraram fotos, fizeram piadas, ignoraram completamente. Mas havia um detalhe que ninguém percebeu, pelo menos não naquele momento.
Todos os anões estavam olhando para o mesmo ponto. A porta da casa. A primeira noite foi normal. Risadas, música baixa, conversas até tarde. Nada fora do comum. Até que, por volta das 3 horas da manhã, um dos amigos, Rafael, acordou com sede e decidiu ir até a cozinha. Ao passar pela sala, algo chamou sua atenção. A porta da frente estava entreaberta. Ele tinha certeza de que haviam trancado antes de dormir. Aproximou-se devagar e olhou para fora. O jardim estava lá, mas parecia diferente. Mais escuro, mais denso. E os anões estavam mais próximos da casa. Não todos, mas alguns. Rafael franziu a testa, confuso, e decidiu fechar a porta. Mas antes de trancar, algo fez ele parar. Um dos anões estava exatamente na soleira, como se estivesse tentando entrar. Assustado, Rafael acordou os outros. No começo, ninguém levou a sério, até saírem juntos para verificar. Quando abriram a porta, o jardim parecia normal. Todos os anões em seus lugares originais. Nenhum perto da casa, nenhum na entrada. Rafael tentou explicar, mas foi interrompido por risadas. "Você sonhou", disseram. Sem provas, sem registros, ele acabou acreditando. Ou tentando. Mas naquela mesma noite, algo aconteceu de novo. Dessa vez, não foi só ele. Por volta das 3h21 da manhã, todos acordaram ao mesmo tempo. Sem motivo. Sem barulho. Apenas acordaram. E o silêncio que encontraram era pesado demais. Um deles decidiu olhar pela janela. E o que viu fez o grupo inteiro congelar. Os anões estavam alinhados em frente à casa. Não espalhados. Não aleatórios. Formavam uma linha perfeita, voltados para a porta. Como se estivessem esperando algo. Ninguém falou nada por alguns segundos. Até que um som ecoou do lado de fora. Um toque, seguido de outro, e mais outro. Ritmado. Coordenado. Como passos. Pequenos, mas sincronizados. O medo tomou conta. Eles recuaram, sem saber o que fazer. Até que alguém percebeu algo ainda pior. A porta estava destrancada. E lentamente, começou a se abrir sozinha. O grupo entrou em pânico. Alguns correram para os quartos, outros tentaram segurar a porta, mas não adiantava. O movimento era lento, constante, inevitável. E conforme a porta se abria, o som ficava mais alto. Toque, 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 cada vez mais próximo. Até que, silêncio. Total. A porta parou. Metade aberta. O jardim, vazio. Nenhum anão à vista. Nada. Apenas escuridão. Por alguns segundos, ninguém se mexeu. Até que um deles teve coragem de dar um passo à frente e olhar para fora. Foi quando o grito veio. Alto, desesperado. Porque no teto da varanda, presos de forma impossível, estavam todos os anões. De cabeça para baixo. Olhando diretamente para dentro da casa. Na manhã seguinte, a casa foi encontrada vazia. Nenhum sinal dos amigos. Nenhuma bagagem. Nenhum telefone. Apenas silêncio. E o jardim, perfeitamente organizado. Com todos os anões em suas posições originais, como se nunca tivessem se movido. O caso nunca foi resolvido. Mas o anúncio da casa ainda existe. Às vezes aparece, às vezes desaparece. Sempre com as mesmas fotos. Sempre com o mesmo jardim. E dizem que, se você olhar com atenção, em algumas imagens, é possível notar algo diferente. Um anão a mais. Sempre um a mais. E esse não está olhando para a porta. Está olhando diretamente para você. Nem tudo que é antigo deveria ser restaurado. Algumas coisas deveriam permanecer esquecidas. A história 9 começa com um antiquário chamado Sérgio,
conhecido por recuperar peças raras e vendê-las por valores absurdos. Ele já tinha visto de tudo, ou pelo menos achava que tinha, até o dia em que recebeu um lote vindo de uma propriedade abandonada. Entre móveis quebrados e objetos sem valor, havia uma caixa de madeira lacrada, pesada demais para o tamanho. Curioso, Sérgio abriu. Dentro, havia apenas um anão de jardim. Mas não era comum. A pedra era mais escura, quase negra. A expressão não era amigável. Era vazia, fria, e havia algo gravado na base, quase apagado pelo tempo. Ele não conseguiu ler na hora, mas sentiu. Algo ali não estava certo. Mesmo assim, fez o que sempre fazia: limpou, restaurou e colocou à venda. O anão ficou exposto na vitrine da loja, voltado para a rua. Nos primeiros dias, nada aconteceu. Mas na terceira noite, o sistema de alarme disparou sozinho. Sérgio foi até o local, irritado, esperando encontrar um defeito. Quando chegou, tudo estava intacto. Nenhum vidro quebrado. Nenhuma porta forçada. Mas algo havia mudado. O anão não estava mais na vitrine. Estava dentro da loja, no chão, virado para o fundo do estabelecimento. Sérgio franziu a testa, confuso, mas decidiu ignorar. Colocou de volta no lugar e foi embora. Só que, dessa vez, ele trancou tudo com mais cuidado. Na manhã seguinte, o cenário se repetiu. O alarme disparado. Tudo intacto. E o anão, novamente fora da vitrine. Só que agora, mais distante. Como se estivesse avançando para dentro da loja. Sérgio começou a ficar incomodado. Aquilo não era normal. Decidiu então revisar as câmeras de segurança. Horas de gravação, sem nada fora do comum. Até exatamente 3h33 da manhã. A imagem ficou estática por um segundo, e no quadro seguinte, o anão estava em outro lugar. Sem movimento. Sem explicação. Apenas mudança. Igual a um corte. Como se algo tivesse sido pulado. Sérgio sentiu um frio na espinha. Aquilo não era defeito. Determinado a entender, ele decidiu dormir na loja naquela noite. Apagou as luzes, deixou apenas uma lâmpada fraca acesa, e ficou observando. O relógio marcava 3h32 quando o ar mudou. Ficou pesado, difícil de respirar. E então, o som veio. Um toque, seco, vindo da vitrine. Sérgio não se moveu. Outro toque, mais próximo. E então, silêncio. Ele olhou lentamente, e o anão não estava mais na vitrine. Estava no meio da loja, a poucos metros dele, sem ter feito nenhum barulho além daqueles impactos. O coração disparou. Sérgio tentou levantar, mas não conseguiu. Era como se o corpo estivesse preso. O desespero aumentou quando o som mudou. Não era mais pedra. Era algo arranhando. Lento, irregular, como se unhas estivessem raspando no chão. Sérgio tentou gritar, mas sua voz falhou. E então, algo impossível aconteceu. O anão não estava mais olhando para frente. Ele estava olhando diretamente para Sérgio. Os olhos não eram mais opacos. Havia algo ali. Algo consciente. Algo vivo. E pela primeira vez, a expressão mudou. Não para um sorriso, mas para algo pior. Um reconhecimento. Como se soubesse exatamente quem ele era. Como se tivesse escolhido. Na manhã seguinte, a loja estava aberta. Luzes acesas. Nenhum sinal de arrombamento. Mas Sérgio havia desaparecido. Sem luta. Sem explicação. Apenas sumiu. A polícia encontrou tudo no lugar. Ou quase tudo. Porque na vitrine, agora havia 2 anões. O original e outro ao lado. Idêntico. Mesma pedra escura. Mesma expressão vazia. Mesma gravação na base, que finalmente foi lida. Gravada com mais clareza no segundo,
Um não fica sozinho. Desde então, a loja nunca mais abriu. Mas dizem que, se você passar a noite e olhar pela vitrine, ainda dá para ver 2 anões, imóveis, esperando, como se, em algum momento, precisassem de um terceiro. Existem lugares onde você não deveria entrar, mesmo que todas as portas estejam abertas. A história 10 começa com um grupo de exploradores urbanos que gravava vídeos em locais abandonados. Lugares esquecidos, cheios de histórias e, muitas vezes, perigosos. Mas nada os preparou para aquela casa. O imóvel era antigo, isolado e tinha uma fama estranha na internet. Pessoas diziam que ninguém conseguia ficar lá depois das 3 da manhã. Claro, isso só aumentou o interesse deles. Quando chegaram, encontraram o portão escancarado, como se estivesse esperando. E logo na entrada, o jardim, cheio de anões. Não organizados, não alinhados, mas espalhados de forma caótica, como se tivessem sido deixados ali às pressas. Eles começaram a gravar imediatamente. Piadas, comentários, aquele clima típico de quem não acredita no que está prestes a acontecer. Um deles até brincou contando os anões, mas parou no meio. Tem coisa errada, disse. Ninguém levou a sério. Entraram na casa, exploraram os cômodos, encontraram objetos antigos, tudo dentro do esperado. Até que um deles sugeriu verificar as gravações externas. Quando olharam o material, o silêncio tomou conta, porque em um dos takes do jardim, havia mais anões do que eles lembravam de ter visto. Não era um erro de ângulo. Não era perspectiva. Era diferente. Como se algo tivesse sido adicionado. A tensão começou a crescer. Ainda assim, decidiram continuar. O plano era ficar até as 3 da manhã, só para provar que tudo não passava de história inventada. Mas conforme o tempo passava, o ambiente mudava. O ar ficou mais pesado. O silêncio, mais profundo. E então, às 2:59, o primeiro som, um toque, vindo de fora da casa. Eles congelaram. Um segundo toque, mais próximo. E então, vários. Toque, 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 vindo de todos os lados. Como se o jardim inteiro estivesse se movendo. Um deles correu até a janela. E o que viu fez seu rosto perder a cor. Os anões não estavam mais espalhados. Estavam cercando a casa. O pânico se instalou. Alguns queriam sair imediatamente, outros tentavam manter a calma, mas não havia controle. Porque o som não parava. Cada vez mais alto. Cada vez mais próximo. E então, algo bateu na porta. Um impacto seco. Forte. Como pedra contra madeira. Um deles tentou abrir, mas os outros impediram. Não abre, disseram. O som continuou. Batidas, arrastos, movimentos impossíveis. Até que, de repente, tudo parou. Silêncio absoluto. Pesado demais. Um dos exploradores, tremendo, decidiu olhar pela câmera que estava posicionada do lado de fora. E o que apareceu na tela? Ninguém conseguiu esquecer. Os anões estavam colados na porta. Não próximos. Colados. Empilhados uns sobre os outros, como se estivessem tentando entrar. As câmeras captaram algo ainda pior. Pequenos movimentos. Quase imperceptíveis, mas reais. Cabeças inclinando. Corpos ajustando posição. Como se estivessem vivos, mas limitados. Presos em algo entre movimento e imobilidade. O grupo entrou em desespero. Decidiram sair pela porta dos fundos. Mas quando chegaram lá, encontraram o mesmo cenário. Anões. Muitos. Bloqueando a saída. Sem espaço. Sem passagem. E então, o som voltou. Agora, dentro da casa. As gravações foram encontradas dias depois. A câmera principal ainda estava ligada, caída no chão. O vídeo terminava de forma abrupta, com o som de vários toque, 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 ecoando pelo ambiente,
cada vez mais rápido, mais intenso, até virar um ruído contínuo. Nenhum dos exploradores foi encontrado. Nenhum vestígio. Nada. Mas há um detalhe que ninguém conseguiu explicar. No último frame do vídeo, antes da gravação falhar, é possível ver algo no fundo da sala. Parados. Imóveis. Observando. Não eram móveis. Não eram sombras. Eram anões. Vários. Muito mais do que havia no jardim. E todos estavam dentro da casa, como se finalmente tivessem conseguido entrar.